Glória a Deus. Bendito e glorioso seja o nome do nosso Deus e Pai. Salvador Jesus. Livro de Filipenses 2:5. Tendes em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esta é a palavra do Deus Todo-Poderoso, de um homem que foi obediente até a morte de cruz. A palavra de Deus, ela vem nos advertindo e também nos exortando para que nós venha ter o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, não usurpando o ser igual a Deus, mas antes se assemelhando a homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. Uma palavra que nos ensina a sermos obedientes a Deus. Não importa as situações ou circunstâncias em que estamos vivendo, vivenciando ou passando. Temos que confiar e crer naquele que é eterno e bendito, na promessa daquele que não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Qual que era o sentimento que havia em Cristo Jesus e que nós devemos ter? A palavra do Senhor nos disse que ele obedeceu. E por que ele obedeceu? Por que ele tomou essa atitude? Por que essa decisão de obedecer uma ordem ao qual ele deveria morrer injustamente? O justo pelos injustos, não é? Que sentimento foi esse de morrer por aqueles que transgrediram contra a lei do seu Pai? Que sentimento foi esse de morrer pelos pecadores, como a tua palavra nos diz, que os são não necessitam de médico, e sim os doentes, que ele não veio para justo, mas para pecadores, para que haja arrependimento. Que sentimento foi esse em que havia em Cristo Jesus? E qual que é os mandamentos da palavra de Deus? O que Deus tem nos advertido ou exortado para fazermos? Jesus, quando indagado a respeito de herdar a salvação pelo jovem rico, ele citou os mandamentos e o jovem, observando, disse que tudo aquilo ele tinha guardado e praticado. Mas Jesus, ele viu que algo faltava na vida daquele jovem. E Jesus disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Há uma grande diferença, não é? Entre este jovem e entre Jesus. Este jovem não teve o mesmo sentimento em que Jesus teve. Ele deixou tudo que tinha, toda a sua glória, o reino celestial, as coisas celestiais, e tomou a figura do homem. E sendo um homem, foi humilhado, massacrado, chicoteado, cuspido,
cravado numa cruz e foi obediente. Já aquele moço rico, possuindo muitas heranças, entristeceu-se muito e seguiu o seu caminho. Demos aqui uma grande diferença e o entendimento do sentimento ao qual Jesus Cristo teve, tem e sempre terá. Mas a questão é o que o texto nos diz, que haja em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. Ele abriu mão de tudo para nos trazer a salvação, a vida eterna, até mesmo da sua própria vida. E nós, do que nós temos abrido mão? Ou o que tem nos impedido de não termos esse sentimento de Cristo nas nossas vidas? O que ainda nos prende e não nos deixa avançar para a obra de Deus se concluir nas nossas vidas? O que ainda, nos impede? O que é barreira nas nossas vidas? E nós sabemos o que é, o que impede, o que nos deixa avançar, sentir a graça, a plenitude de Deus, agradar a Deus, sendo obediente até a última circunstância desta vida. A palavra de Deus que vale a pena sofremos o agravo, mas a verdade é que nós não queremos sofrer o agravo. A verdade é que nós não queremos sofrer, nós não queremos sermos humilhados. Pelo contrário, nós queremos ser exaltados e reconhecidos pelas pessoas. Quanto um homem foi humilhado, massacrado, foi levantado no madeiro e ainda na sua morte, o seu sentimento era tão profundo que ele dizia: Pai, perdoa o que eles fazem. Será que esse sentimento há em nós, tem em nós? Será que esse sentimento está a quantos metros de distância das nossas vidas? Quilômetros? Anos? Não é verdade? Mas nós precisamos nos voltar à palavra, ao Espírito da graça e pedirmos a Deus por esse amor ao qual Ele nos amou. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos que o Espírito de Deus que nos foi dado é quem derrama deste amor dentro dos nossos corações. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente pelo Espírito da graça, pelo Espírito Santo de Deus, é que nós conseguimos esse mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus nas nossas vidas. Sentimento que está além das emoções humanas, mas ele vem do coração de Deus e jorra como fonte de água vida, transmitindo e dando vida, gerando vida para tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava acabado, tudo aquilo que já havia sido desistido. Precisamos desse sentimento, o sentimento da vida, o sentimento do amor. Resta, porém, essas três coisas: a fé,
a esperança e o amor. Porém, o amor é a maior delas. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.